A diferença entre amor e paixão. Vale você entender essa diferença para você guiar melhor as suas relações, tá? A melhor maneira de você entender entre paixão e amor é compreendendo que a paixão ela é um estado, como eu disse, de alta intensidade e curta duração, né? Só que além disso, a paixão é um estado onde você é inclinado a posturas que são bastante passivas, digamos assim, né? Eu te explico já o que isso significa, tá? Quando você está apaixonado, né, tudo é automático, né? Ou seja, você não precisa escolher, né? Tudo é automático, portanto, é um estado passivo de fato, né? Por exemplo, você pensa na pessoa, você lembra dela, você promove, exerce gestos de carinho, gratidão perante a pessoa. Você valoriza a presença da pessoa na sua vida. Você é gentil, você é carinhoso, né? Tudo isso é automático durante a paixão. É um estado passivo, onde você está inclinado a fazer tudo isso sem esforço, né? Então, a paixão é alta intensidade, curta duração, a tendência à passividade para que todas essas coisas aconteçam, né? Só que a paixão tem começo, meio e fim. Não existe paixão eterna. As paixões acabam. Pode ser que no relacionamento muito longo, tá? Você termina a paixão inicial, aí você tem lampejos de paixão aí ao longo da relação, né? Mas a paixão, ela é um estado do começo, meio e fim de fato, tá, gente? Quando a paixão acaba, para você desenvolver aquela relação, para que se torne amor com A maiúsculo de fato, tá? Você precisa compreender o seguinte, que tudo aquilo que era automático, passivo durante a paixão, tá? Deixa de ser. Ou seja, o amor é o estado de baixa intensidade, longa duração, né? Onde você precisa ativamente construir para quê? Para que essa intensidade aumente ao longo do tempo. E eu sei que pode parecer complicado, mas eu te explico isso muito facilmente, tá? Quando na paixão você pensa na pessoa, lembra dela, agradece pela presença dela na sua vida, você promove gestos de carinho, você é dedicado, né? Tudo isso é automático. Se você, porque quando a paixão acaba, continuar esperando que essas coisas aconteçam automaticamente, pode ter certeza, a relação ela não vai durar muito tempo, meu amigo. Por quê? Porque quando a paixão acaba, você precisa fazer tudo isso, só que se esforçando. Ou seja, a relação vira uma construção ativa, não mais uma postura passiva. Você precisa se dedicar de verdade, entendeu? A todas essas coisas, ou seja, se esforçar. Para quê? Para demonstrar gratidão, carinho, se esforçar para colocar seu ego de lado, né? Ouvir a pessoa em vez de falar, sabe? Se esforçar, por exemplo, quando a tua parceira, teu parceiro chega depois de um dia muito difícil, né? Dia dele ou dela foi horrível, mas o teu dia foi legal, né? Você tá doido para contar sobre o seu dia legal para ela. Só que aí a tua parceira ou teu parceiro chega e você vê na cara deles, você vê lá que o dia foi ruim, tá estampado. Então, em vez de você contar o seu dia que foi legal, você coloca o seu ego de lado, senta com a pessoa e pergunta para ela. Você ouve a pessoa, você ouvir. A escuta ativa, tá entendendo? Isso é importante demais para que a relação de amor ela se construa. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde as pessoas, sabe, elas não estão a fim de ouvir as outras, né? Tá todo mundo meio que esperando a sua vez de falar, né? Se você observar direito, a maior parte das relações são assim. Tudo muito incentivado por uma cultura de redes sociais, onde, para pensar, se você anda pelas redes sociais, tá? Elas não são muito bem espaço de escuta, né? As redes sociais são espaço de afirmação, tá todo mundo lá postando, falando, comentando, muito pouco espaço para você parar e ouvir de verdade. Eu acho que nós estamos assim meio aculturados hoje em dia a um certo egoísmo no sentido de quê? De que nós não desejamos ouvir as pessoas, nós esperamos apenas a nossa vez de falar. E isso destrói uma relação, tá? Por quê? Porque a relação se constrói com escutativa, com verdadeiro interesse pela vida da pessoa. Que, repito, não é automático como era durante a paixão. Na paixão, tudo vinha sozinho, sem esforço. Durante a relação amorosa de verdade, sabe? Com A maiúsculo, tá? Você precisa se esforçar para tudo isso.
sabe, gestos de gratidão, gestos de carinho, nas pequenas coisas do dia a dia. Por quê? Porque não é nas grandes coisas que uma relação se constrói. É todo dia, meu. Em vez de pegar teu celular, dá um beijo na tua esposa, sabe, na tua namorada, conversa com ela, se interessar pela vida dela, né? Ou teu esposo, enfim. É esse esforço ativo. Então, enquanto a paixão tem alta intensidade e curta duração, o amor ele tem baixa intensidade e longa duração. Só que essa intensidade ela vai se acumulando ao longo do tempo e ela vai se tornando cada vez mais sólida e robusta. E tem pouca coisa mais intensa do que uma longa relação amorosa, sabe, bem construída. Só que é o seguinte, um mundo tão imediatista como o mundo de hoje, as pessoas elas estão o quê? Fadadas a tentar ficar pulando de galho em galho de paixão. Você já deve ter visto aí gente assim, né? Ou talvez você seja assim também. A paixão é gostoso, é automático, é eufórico e ela acaba. Só que quando ela acaba, você não quer se esforçar para construir uma coisa, então você vai buscar uma outra paixão. E aí você vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Tá? E tudo bem, se isso faz sentido para a sua vida, né? E se isso te traz plenitude nas suas relações afetivas. Só que eu vou te falar uma coisa, hein? Presta atenção. O que eu vejo por aí, de pessoas aí, ó, em todas as redes sociais, é impressionante. Gente frustrada, gente que está triste com suas relações amorosas. Homens, mulheres, não importa, meu. Sabe? Então, para que você desenvolva uma relação, você precisa entender que a passividade da paixão ela não deve ser tolerada, tá? Quando a paixão acaba, né? O amor se constrói com esforço, é investimento, é construção de fato, tá? Tijolo por tijolo, para você construir um projeto de vida a dois, tá? Só que o amor, ele não é suficiente. E esse é o ponto, né? Veja só, o que eu acabei de dizer para você, pode ser que de fato você tenha um grande amor pela pessoa, tá? Então se você não se esforça para construir e fazer com que aquilo dê certo, tá? Já que agora não é mais automático como era durante a paixão, né? Então a sua relação é um cadáver adiado, né? Tá fadada ou a definhar ou a terminar de fato, tá? Então toma muito cuidado com isso. Amor é necessário para uma relação, tá? Mas não é suficiente. É preciso outros elementos aí. Então, esse é um conselho que eu vou te dar aqui, ó. Um conselho, eu já começo a falar quais são esses elementos, tá? Então, esse conselho que eu vou te dar agora, presta bem atenção. Eu já começo a falar quais são esses elementos, tá? Mais um conselho que eu vou te dar aqui é você tomar cuidado com as expectativas que você tem numa relação, tá? Porque muitas vezes você começa uma relação inteiramente baseada em quê? Expectativas que você criou aí dentro de você, que são completamente distorcidas, meu, em relação à realidade do que é uma relação entre dois seres humanos hoje. Às vezes é inspirado no que você viu na Disney, nos filmes ou nas redes sociais, ou seja lá no que for, cara. Só que as relações de carne e osso, elas estão longe de ser, sabe, o que as redes sociais estão fazendo parecer, ou que os filmes e livros ou qualquer coisa do tipo, tá, fazem parecer para você. Relações de verdade, elas têm percalços, dificuldades, elas têm momentos onde você vai ter que ter conversas difíceis. Sim, vai ter, cara. E as conversas difíceis, aliás, são necessárias para que se desenvolva a relação. Tá? O que muita gente faz é ficar postergando isso, né? Cria expectativa de que vai ser tudo fácil, automático, e por causa dessas expectativas aí, sabe, deposita isso na outra pessoa e muitas vezes culpa a outra pessoa por não ter atendido às suas próprias expectativas. Então assim, saiba regular suas expectativas, tá? E quando nós falamos sobre expectativas, uma outra coisa que você precisa saber é que essa história de que os opostos se atraem, isso é um delírio, cara. Pelo menos de acordo com todos os estudos científicos aí a respeito de relações românticas duradouras, tá? As relações que duram de fato, elas não são ou não costumam ser estatisticamente entre pessoas que são muito diferentes. É muito mais provável que a relação seja feliz e duradoura quando há o quê? Quando há mais compatibilidades do que incompatibilidades entre você e a pessoa que está do teu lado aí, tá? Claro que ninguém vai ser 100% compatível com você, meu.
sabe? Claro que você pode ter uma relação de extremo sucesso com uma pessoa que é bastante incompatível com você. Mas eu estou falando aqui de probabilidades, tá? Estatisticamente falando, é mais fácil você construir uma relação com uma pessoa com a qual você tem compatibilidade do que ter incompatibilidade, né? Nas esferas diversas da vida, aí, por exemplo, interesses compatíveis, personalidades compatíveis, entre outras coisas aí. E quando você encontra uma pessoa que é mais compatível que você, isso te ajuda, inclusive, a moderar suas expectativas de uma forma mais racional, tá entendendo? Por quê? Porque se você, por exemplo, é uma pessoa extremamente extrovertida, então você se enche de energia, né? Saindo para lugares que são barulhentos, cheios de gente, você gosta de ver gente, né? Pessoas extrovertidas falam muito isso, eu gosto de sair para ver gente. E aí você começa o quê? Começa uma relação com uma pessoa que é extremamente introvertida. Então, quando essa pessoa ela vai a um lugar com você que está cheio de gente, barulhos, faz mal para ela, tá entendendo? Isso suga a energia dela. E se você cria a expectativa de que essa pessoa tem que te acompanhar sempre que você vai nesse tipo de lugar, você já tem uma incompatibilidade clara que vai causar o quê? Um problema na relação entre vocês. Tá entendendo? Então é muito importante você ter um alinhamento das expectativas e das compatibilidades e incompatibilidades também. Só que isso costuma ser um problema, por quê? Porque as pessoas começam as relações de uma forma muito errada, cara. Sabe, as pessoas começam vestindo máscaras para tentar o quê? Agradar outra pessoa, ou para não tentar desagradar, tá entendendo? Então é muito comum as pessoas fazerem isso, tá? Então você começa, primeiras vezes que vocês saem juntos, você não é bem, você é mais ou menos aquilo que você acredita que a outra pessoa espera que você seja. E a outra pessoa não é ela é aquilo que ela está acreditando que você deseja que ela seja. Então vocês estão com essas máscaras baseadas naquilo que você imagina que é a expectativa da outra, você não quer desagradar e muitas vezes você deixa de colocar na mesa coisas que são cruciais, né? Durante a paixão, tudo bem, né? Porque quando você está lá inebriado, na euforia, você até tolera. Só que o tempo vai passar, essas incompatibilidades, elas vão se tornar cada vez mais gritantes e talvez a relação ela seja encerrada ou altamente prejudicada. Por quê? Porque você não colocou as cartas na mesa desde o começo. E eu te digo aqui, olha só, o conselho que eu te dou, tá? Seja claro no começo de uma relação, tá? A respeito do que? A respeito dos seus valores, sabe, fundamentais. Seja claro a respeito daquilo que para você é inegociável. Seja claro a respeito dos seus objetivos, daquilo que você quer e daquilo que você não quer, daquilo que você tolera, aquilo que você não tolera. Seja claro a respeito dessas coisas. Para quê? Para que você não comece a relação com expectativas erradas e, claro, não ocorra todos esses problemas que eu falei aqui agora, tá? Amor não é suficiente. E muitas vezes, por conta de todas essas coisas, pessoas que se amam acabam não conseguindo construir uma relação amorosa juntos, né? Então assim, e mais uma coisa importante, tá, para suas expectativas, é você ter bastante clareza a respeito do que é uma relação amorosa, tá? Para você, né? Da relação que você deseja para você. Porque amor, cara, amor é dessas palavras que as pessoas enchem a boca para falar, sabe? Mas que eu acho que a maioria das pessoas nunca parou para definir realmente. Se você parar agora para escrever uma página, né, sobre o que é amor para você e o que seria uma relação amorosa de sucesso para você. Aí você pede para a tua parceira fazer a mesma coisa e vocês simplesmente não vão olhar o que um vai escrever. Nenhum vai olhar o que o outro vai escrever. Será que se vocês escreverem isso separados e os dois param para ler, será que é compatível? Né? Será que a sua definição de amor é compatível com a definição de amor da pessoa? Porque precisa ser, se você deseja que essa relação dure ao longo do tempo, né? E muitas vezes o que acontece é isso. Muitas vezes o que acontece é que você presume que a pessoa tem dentro dela a mesma expectativa e o mesmo conceito de que é uma relação amorosa, só que na verdade não é bem assim. Para a pessoa é diferente do que é para você.
E claro que se você começa uma relação assim, a tua expectativa está distorcida em relação à expectativa da outra pessoa e vocês vão acabar tendo problemas no futuro, na relação. Então é bom você deixar claro para si mesmo e para a pessoa, tá? O que é amor para você, o que é construir uma relação, sabe, amorosa. E já que falamos que amor não é o suficiente, tá? Eu vou te dar mais um conselho aqui, para a gente fechar. Um conselho que ninguém te conta, mas é fundamental a respeito das relações, tá? Confiança é um elemento mais importante para uma relação, cara. Para a relação humana, confiança. Isso vale para as relações amorosas, mas para todas as outras também. Confiança é um castelo que demora para ser construído, mas que é destruído com uma facilidade muito grande, tá entendendo? E uma vez destruído, é muito difícil você reconstruir. Então, a construção da confiança ela tem que ser ativa. Você tem que lutar para construir confiança com a pessoa que está do seu lado, tá entendendo? E você tem que lutar também para não destruir essa confiança, porque vai ser muito difícil você recuperar. Decepções amorosas muitas vezes são por conta de quê? De destruição de confiança, tá? Às vezes dá para recuperar, dá. Então, muitas vezes é uma quebra de confiança que acaba destruindo uma relação, tá entendendo? Então, a confiança na relação, eu quero que você entenda como realmente um castelo que você vai construindo tijolo por tijolo, tá? E a cada atitude sua, tá? Que pode questionar a confiança, que pode trazer desconfiança, é como uma tempestade que vai derrubar esse castelo inteiro, sabe? Então você tem que entender a delicadeza das relações humanas, tá? Eu estou falando aqui de relações amorosas, mas eu quero reiterar que confiança, cara, é a base de todas as relações humanas. Tá? Para pensar numa relação assim comercial, né? Se você é um empresário, se você trabalha numa empresa, o teu cliente precisa confiar em você, pô. Se essa confiança é quebrada, ele não vai mais comprar de você, entendeu? Para pensar numa amizade, uma traição de confiança numa amizade, arruína muitas vezes a amizade, entendeu? Então o amor não é suficiente, é preciso além do amor, tudo isso que eu disse até aqui para você, e confiança é um elemento fundamental também. Esse outro conselho que eu te dou aqui, certo? Se confiança é importante, igualmente importante também é respeito e admiração, né? O respeito, cara, ele se mantém quando você tem confiança e admiração. Essa que é a verdade, né? Você precisa do quê? Você precisa respeitar e admirar a pessoa que está do seu lado, e quanto mais você passa tempo junto com essa pessoa, mais você tem que respeitar e admirar mais ainda essa pessoa. O que acontece em muita relação hoje? As pessoas se adaptam, né, e começam a desrespeitar. As pessoas se adaptam por quê? Porque o cérebro humano é uma máquina adaptativa. Quando a gente está apaixonado, a gente valoriza, é automático. A relação vai passando, os anos vão passando e a gente vai perdendo muitas vezes o respeito pela pessoa, deixando o quê? Deixando de admirar a pessoa. Então, você tem com a pessoa que está do teu lado, sabe, que construiu o quê? Momentos para vocês se admirarem e se respeitarem. Tá? Reserva um momento para isso, para você lembrar por que você tem aquela pessoa do teu lado, por que você admira aquela pessoa, tá entendendo? Reserva um momento para vocês dois se admirarem, tá? Pontualmente. Pode ser um jantar especial que você faz uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 dias, eu não sei, onde vocês ativamente, sabe, um exercício que você faz é virar para a pessoa e falar assim: quero te agradecer, hoje eu quero te agradecer por você estar comigo, eu quero dizer que eu te admiro por isso, por isso, por isso, isso. Então, você cria um momento para você lembrar do sentimento de respeito e admiração que você tem por essa pessoa. E isso, cara, vai sustentar a confiança que vocês têm entre vocês e, claro, vai fazer com que essa relação ela tenha muito mais chance de durar e de se tornar cada vez mais forte ao longo do tempo, certo? Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, e hoje eu falei para você aqui a diferença entre amor e paixão. Espero que você tenha entendido muito bem, gostou do vídeo, passa para frente, manda para os melhores amigos. Não entendeu muito bem? Vai lá no começo e assiste novamente. Eu, André Campos, vou ficando por aqui, e hoje a mentoria foi comportamental. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!